Vamos ler a partir do versículo 5 hoje. Amém? Os irmãos muito bem sabem que nós, culto passado, iniciamos pregações nesse livro, nessa carta. O Espírito Santo colocou essa carta ao meu coração e disse para mim pregar toda ela nesta igreja, aos irmãos que aqui estão. Sexta passada nós iniciamos esta carta. No domingo, então, estamos pregando Marcos, já há mais de um ano, né? E na sexta-feira nós vamos aí, então, entrar nessa batalha aí de Tiago. Primeiramente porque Tiago é a primeira carta a ser escrita, por volta de 40, 45 depois de Cristo. A primeira carta do Novo Testamento a ser escrita é a carta de Tiago. E nós falamos um pouco sobre quem é o autor, para que tipo de igreja esta carta se destina. E hoje eu preguei do verso 1 ao verso 4, e hoje eu quero ler com os irmãos do verso 5 ao verso 12. Do verso 5 ao verso 12. Por quê? Os irmãos devem lembrar que texto passado, culto passado, o texto que nós consideramos, falou sobre provações. E nós conversamos um pouco sobre provações, sobre o fato das provações fazerem parte da vivência cristã. Não sei se os irmãos lembram. Mas no texto, no culto passado, nós, do verso 2 ao verso 4, vimos que o apóstolo Tiago diz a respeito das provações que nós, como cristãos, se não passamos, iremos passar. Nós vimos, por exemplo, que as provações, primeiro, são inerentes, elas fazem parte da vida cristã. Não existe um cristão que não passe por provação. A provação, ela é natural, não é algo anormal. Um cristão passar por uma provação, por um período de prova, de deserto, não é algo fora do comum. Faz parte da vivência cristã, faz parte da vida cristã nós sermos provados por Deus. Nós vimos isso. Nós vimos que as provações depois são variadas, mas nós vimos também que elas são passageiras e são pedagógicas. Fazem parte da vida cristã, são variadas, são passageiras e são pedagógicas, elas visam nos ensinar, porque Deus, Ele é um Deus que prova o seu povo. Os irmãos devem entender isso. Deus, durante toda a Escritura, Deus provou a Abraão em Gênesis 22, Deus provou o povo de Israel em Êxodo, capítulo 32, se eu não me engano, capítulo 16, Deus provou Jó, Deus provou Davi, Deus provou Ezequias, Deus provou Jeremias, Deus provou os discípulos através de Jesus, passaram por provas, Deus provou inclusive Jesus, porque as provações fazem parte da vida cristã. Ao nos convertermos, nós não entramos numa redoma de vidro, numa colônia de férias. Nós iremos passar por provações, e o apóstolo Tiago deixa isso muito claro no início da sua carta. Porque Deus é um Deus que prova o seu povo para que o caráter do seu povo seja fortalecido. Eu li algo muito lindo nessa semana, que até eu quero trazer para os irmãos. Até tem a ver com isso daqui. A respeito de como eram feitos os mastros dos navios militares e dos navios mercantes no passado. No passado, você sabe que o povo se locomovia por navio, né? E esse navio tinha um mastro principal, que tinha que ser muito forte para vencer as tempestades, para vencer tudo que pudesse atacar o navio, né? Em alto mar. Esse mastro principal deveria ser muito forte. E como era produzido esse mastro? Os construtores de navios, eles iam em montanhas, em colinas, em florestas, e no alto das colinas eles escolhiam lá algumas árvores, pequenas ainda, decidiam a madeira melhor ali para ser um mastro de navios militares. E quando eles escolhiam um certo grupo de árvores, eles cortavam todas as árvores ao redor. Cortavam,
todas as árvores que estavam ao redor desse grupo de árvores e que protegiam esse grupo dos ventos fortes e das tempestades. Eles cortavam essas árvores para que o grupo que eles escolheram pudesse passar por ventos fortes, pudesse sofrer as tempestades. Por quê? Porque no decorrer do tempo, essas árvores que eles escolheram, recebendo aqueles ventos fortes, recebendo tempestades no alto da montanha, elas começavam a enrijecer, a fortalecer o seu caule, a sua madeira. E no final de um tempo, quando elas estavam bem grandes, eles voltavam anos depois, e lá estavam as árvores bem grandes, fortes, frondosas, porque foram fortalecidas pelas tempestades, porque suportaram os ventos fortes. E essas árvores que suportaram, eles pegavam e transformavam nos mastros principais dos navios. Amém? O que isso tem a ver com o texto? Deus permite provações, provas, períodos desérticos, períodos de crise. Ele permite que a gente passe por isso, a fim de fortalecer a nossa fé, a nossa perseverança. Nós somos como aquelas árvores. Deus corta toda a proteção que tem em volta e deixa que a gente passe por aquilo, para nos ensinar lições, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer o nosso interior. Deus traz provações para fortalecer a fé dos cristãos. Amém? Então nós aprendemos isso no culto passado. Agora, nesses versículos que eu vou ler com os irmãos, a gente aprende como deve ser a postura do cristão diante dessas provações. Por quê? Porque você, como cristão, se já não passou, está passando, e se não está passando, passará por um período de provação. Não sei se você sabia disso, mas você, como cristão, se já não passou ou está passando, e se não está passando, passará em algum momento da sua vida por um período de deserto, de provação. Provação financeira, provação emocional, provação familiar. Se já não passou, está passando. Se não está passando, irá passar. E a Bíblia, ela nos mostra aqui algumas posturas que o cristão tem que ter diante da provação. Algumas atitudes que o cristão tem que tomar diante da provação. O que é diferente de tentação. Isso nós vamos ver ainda mais à frente na carta, ele explica. A provação é uma coisa, tentação é outra. A provação Deus permite, a provação vem da parte de Deus. Deus permite com que nós passemos por ela. Ela tem origem em Deus. E o objetivo dela é fortalecer a nossa fé. E até mesmo nos aproximar de Deus. Por exemplo, Jó. Jó passou por um período de provação, permitida por Deus, que aproximou ele de Deus. Você percebe que no final do livro, depois que Jó passou por aquele período terrível de provação, onde ele perdeu seus filhos, perdeu o seu casamento, perdeu a sua saúde, ele termina no final do livro dele dizendo, restituído, e dizendo, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, hoje eu tenho intimidade com Deus. Ele termina o período de provação mais próximo de Deus, porque a provação ela nos aproxima de Deus, ela é permitida por Deus para nos aproximar dele. E ali em Jó nós ainda aprendemos que Deus utiliza os seus meios, seus instrumentos, seja doença, sejam calamidades. Ali no caso de Jó, até mesmo Satanás foi um instrumento para aproximar Jó de Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas Satanás estava provando Jó, estava atacando Jó e pensando que estava vencendo o jogo, quando na verdade Satanás estava sendo apenas um instrumento que estava aproximando Jó de Deus. Satanás termina o livro derrotado, porque ele foi basicamente usado, que nem dizia Lutero, né? Até o diabo é o diabo de Deus. Isto é, até mesmo Satanás, ele está debaixo do controle de Deus. Amém? Satanás não está fora de controle. Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive do próprio Satanás. O livro de Jó está aí para mostrar isso. E Satanás é usado para aproximar Jó de Deus. Só que Jó passou por uma provação.
É diferente de uma tentação, nós ainda veremos. A tentação, ela tem origem em nós. Tiago fala que ela tem origem no nosso coração pecaminoso. E ela não nos aproxima de Deus, ela nos afasta de Deus. O objetivo da tentação é nos afastar dele, é nos induzir ao pecado. A tentação não vem de Deus. Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Jamais virá de Deus, porque a tentação ela visa nos atrair ao pecado. E Deus não atrai ninguém ao pecado. Agora, tentação é uma coisa, provação não. Provação, ela visa fortalecer o cristão, ela é permitida por Deus, ela às vezes é vinda da parte de Deus, para, às vezes, como no livro de Jó, aproximar esse crente de Deus. Amém? Bom, dito isto, quais são as nossas atitudes? Você que está passando por algum período de provação, dos irmãos que estão aqui, ou quando você passar por esse período, você precisa tomar algumas atitudes. Se você está passando por isso, ou se você passar por isso no futuro, você precisa tomar essas atitudes, essa postura, essas reações aqui que o texto vai nos dizer. A partir do verso 5. Diz assim o texto bíblico: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. O verso 5 diz que, quando nós cristãos estamos passando por um período de provações, primeira coisa que o cristão tem que fazer, o cristão precisa pedir por sabedoria. Amém? As irmãs que estão anotando, podem colocar aí. Primeira coisa que você tem que fazer, até para você ter no momento que você estiver passando por isso, lembre, primeira coisa, você deve pedir sabedoria. Está no verso 5 aí. Por quê? Porque nós precisamos, nesses momentos, de sabedoria para conseguir discernir e entender o que Deus está fazendo em nossa vida e por que Deus está permitindo com que nós passemos por isso. Porque se nós não tivermos sabedoria dos céus para entender que Deus está permitindo isso com um objetivo específico, nós iremos abandonar a fé, nós iremos abandonar a Deus, nós iremos abandonar a igreja. Nós iremos pensar que a igreja não está resolvendo, que o pastor é muito fraco, que a Bíblia não está resolvendo. Quando você estiver passando por uma provação, irmão, por um momento de deserto, seja provação financeira, emocional, na sua família, nos seus relacionamentos, desemprego, pensa aí nas mais variadas provações que o crente pode passar. Sequidão espiritual, falta de amor, são várias provações que nós passamos, vários desertos, doença, um diagnóstico médico que você descobre, um período de nervosismo, de ansiedade que é muito comum nos nossos dias, um período de desespero. Primeira coisa que você tem que fazer é pedir sabedoria para entender o que Deus quer com esse período em sua vida. Porque se você não tiver sabedoria para discernir isso, você irá sucumbir diante dos problemas, diante das circunstâncias. Amém? Então a sabedoria, ela nos ajuda a aproveitar esta oportunidade. É isso que Tiago está falando. Tiago está falando, ele está falando vindo no contexto de provações, e ele diz: se porém algum de vocês, essa igreja para a qual Tiago está escrevendo, que são os cristãos judeus de todo mundo, estava passando por duras provações. Tinham pessoas ali que estavam querendo abandonar a igreja, pessoas ali que estavam querendo abandonar a fé, pessoas que estavam sendo perseguidas, como eu falei para os irmãos, crentes que diziam ser príncipes e princesas do reino dos céus, mas eram escravos, estavam sendo escravizados pelo Império Romano. Diziam possuir todas as riquezas do mundo, mas chegavam no dia a dia, limpavam chão de pessoas pagãs e ímpias, levavam chicotada nas costas de pessoas que não serviam a Deus. E esses crentes que diziam possuir todas as coisas, mas estavam sendo escravizados, estavam querendo abandonar a fé. Porque pensavam: como que eu sou cristão, tenho Deus, tenho Jesus, e estou passando por esse problema, não tenho nada aqui no mundo, sou pobre, sendo extorquido, sendo enfraquecido
vencido por essa escravidão que estou passando. Essas pessoas estavam querendo abandonar a igreja, abandonar Jesus. E Tiago diz: se vocês não possuem sabedoria para passar por esse período, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações. Deus não mede sabedoria para aquele que o pede. Deus não dá um pouquinho, não, para Ana eu vou dar uma gotinha porque ela não tem capacidade. Não. Ali diz que Ele dá com generosidade, dá abundância de sabedoria para aqueles que se ajoelham e pedem a Deus. Senhor, eu estou passando por esse problema no meu casamento, na minha família. Por favor, me dê sabedoria para lidar com essa situação. É isso que você tem que fazer, irmã ou irmão. Senhor, eu estou passando por esse problema de escassez financeira. E eu sei que esse problema de escassez financeira é oriundo da minha falta de sabedoria com as minhas finanças. Eu sei que essa aprovação financeira, Senhor, é resultado de falta de sabedoria que eu tenho para gerir as minhas finanças. Então eu peço ao Senhor sabedoria para gerir as minhas finanças, para gerir a minha vida financeira e fazer o meu dinheiro prosperar. Peça isso a Deus, e Deus vai lhe conceder sabedoria com generosidade. Amém? E o interessante é que isso é tão fácil que as pessoas não pensam, não pedem, não fazem. Tiago aqui não coloca grandes exigências para receber sabedoria. Tiago não diz aqui: você tem que frequentar uma faculdade de 5 anos. Você que quer sabedoria, você tem que ler 5.000 livros. Você que quer sabedoria, tem que ler a Bíblia de capa a capa uma vez por mês. Não. Tiago simplesmente diz: você quer sabedoria? A exigência é uma, simples. A vovozinha que não sabe ler consegue cumprir essa exigência. A pessoa que às vezes não tem nem o ensino médio, o ensino fundamental, não tem estudo, consegue cumprir essa exigência. Consegue ser uma das pessoas mais sábias que esse mundo pode conhecer. Porque a exigência é simples: pedir a Deus. Qualquer um pode pedir. Uma criança pode pedir. Uma pessoa idosa pode pedir. Um adulto pode pedir. Amém? Você não precisa fazer grandes coisas, fazer jejum, oração, 7 dias para adquirir sabedoria. 7 dias de jejum e oração, não. Tiago é simples aqui. Você quer sabedoria? Peça. Pronto. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Primeira coisa que o cristão tem que fazer. Primeira coisa que você precisa ter no momento de provação: sabedoria. Segunda coisa, o cristão precisa ter fé. O verso 6. Peça sabedoria, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia. Segunda coisa que você precisa ter no momento de provação: sabedoria para pedir ao Senhor, mas não somente isso, você precisa ter fé. Você não pode deixar as circunstâncias determinarem o teu nível de fé. Aqui Tiago coloca duas coisas em oposição. Ele coloca fé em relação à dúvida. No momento de provação você pode assumir duas posturas: ou você é uma pessoa que tem fé, ou você é uma pessoa que tem dúvida, que é duvidosa. Uma pessoa que tem dúvida, ele compara a uma onda do mar agitada pelo vento, ou seja, uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está para lá, outra hora está para cá. Ela está à mercê do vento. Se o vento está forte, ela é alta; se o vento está fraco, ela é baixa. É aquele tipo de pessoa sem fé que está à mercê das circunstâncias. Uma pessoa que não tem fé, as circunstâncias determinam o estado emocional dessa pessoa. Se o diagnóstico médico é ruim, essa pessoa, ela está triste. Se ela está sem dinheiro, ele fica desesperado, não consegue dormir. Passa a noite em claro. Por quê? Porque a circunstância externa determina a emoção, o coração desse ser humano. Porque ele não tem fé. É como os discípulos com Jesus em alto mar.
O ambiente de tempestade determinou o coração daqueles discípulos. Turbulência, desespero, preocupação, porque eles não tinham fé. Agora, a pessoa que tem fé, ela permanece inabalável, ela é independente das circunstâncias. O diagnóstico médico vem dando uma má notícia, mas essa pessoa ela tem fé. A má notícia não determina o coração dessa pessoa. Ele permanece ali, ele não é como onda do mar. Ele permanece firme, inabalável, porque ele possui fé. Quem está me entendendo, diga amém. Ah, mas a notícia do desemprego chegou. Essa pessoa tem fé. Não, mas Deus proverá, Jeová Jiré. Ele vai prover na hora certa o emprego para mim. Ah, mas a notícia da dor, da doença chegou. Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele vai, se Deus quiser, Ele vai curar o meu corpo através da minha fé. Então a fé, ela tem essa capacidade de nos deixar imunes às circunstâncias. Amém? A fé tem essa capacidade, ela é sobrenatural. Ela faz de uma pessoa imune à circunstância, às más notícias, aos problemas. Como eu disse, os discípulos com Jesus. Jesus dormia pacientemente em meio à tempestade, porque ele tinha fé. Tanto é que ele diz depois, né? Homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Ó homens de pouca fé. Os homens e as pessoas que não têm fé, a circunstância ruim determina essa pessoa, fica desesperado, fica preocupado, fica ansioso. Agora, a pessoa que tem fé em Deus, ela consegue ter paciência diante das provações. Aleluia. Então esse é o poder da fé, é nos imunizar em relação às circunstâncias. E aqui ele diz, ó, oração sem fé, no versículo 7, é a certeza do fracasso na oração. Quer ter certeza que a tua oração não vai ser respondida? O verso 7 diz, não ore com fé. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará alguma coisa do Senhor, não vai alcançar nada. Porque essa pessoa precisa orar, crendo que o Senhor dará isso a ela. E é uma pessoa que indecisa e inconstante, eu não vou entrar nisso. Mas é aquele tipo de pessoa que é indecisa, em cima do muro. E inconstante, não tem firmeza com Deus. E aqui, ó, inconstante em todos os seus caminhos. Tudo. Na vida do casamento, na vida espiritual, na vida familiar, emocional, no emprego. Ele é inconstante, ele não é firme, ele não é constante, ele não tem constância. É inconstante em todas as áreas da vida, em todos os seus caminhos. Caminho na Bíblia significa áreas da vida. Essa pessoa é aquela pessoa inconstante. Eu não sei se os irmãos conhecem pessoas assim. São pessoas que não têm fé. Amém? Segunda coisa que você precisa ter no momento da aprovação, fé. Terceira coisa, o cristão não pode se apoiar nas coisas terrenas. A gente vê isso do verso 9 ao verso 11. O irmão de condição humilde glorice na sua exaltação, o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Nós vemos que aquela igreja para a qual Tiago escreve tinha pessoas ricas que confiavam no seu dinheiro. E nós, como seres humanos, amados irmãos, temos a propensão em confiar que o dinheiro nos dará segurança. Isso é natural do nosso coração. A gente, tanto é que quando você está com bastante dinheiro na conta, você até dorme sorrindo, né? Sim ou não? Dorme tranquilo, né? Quando cai o salário lá, a pessoa dorme tranquila, parece que não tem problema, está tudo bem. Por quê? Porque está todo o dinheiro ali, você sente segurança. Só que Tiago nos diz que quando nós estamos no momento de provação, nós não devemos nos agarrar nas riquezas, porque as riquezas, o dinheiro, ele passa, ele é passageiro, ele escorrega das nossas mãos. Nós não conseguimos acumular dinheiro. É impossível, o dinheiro ele está sempre passando por nós. Pastor, eu não acredito nisso. Ah é? Quanto você tem aí guardado de dinheiro? Te pergunto. Quanto você tem guardado lá na sua poupança lá? Mesmo que você já tivesse um bom dinheiro, você talvez não tenha mais. Por quê? Porque o dinheiro está sempre passando. Nós não podemos nos assegurar nele. Nós devemos confiar em Deus. Amém? No momento de provação, irmãos, não se assegure, não se estribe em pessoas,
em conselhos humanos, no dinheiro, no pecado. No momento da provação, com quem você tem que se agarrar é com Deus. Por último, no momento de provação, o cristão precisa focar na recompensa eterna. O verso 12 diz: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança o momento da provação, porque depois de ter sido aprovado, tem uma recompensa para essa pessoa. Receberá uma coroa no céu, a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para todos aqueles que o amam. Isto é, nós no momento de provação não devemos olhar para as circunstâncias presentes, mas você tem que olhar para a circunstância, aliás, para o resultado deste momento de provação, para a recompensa que você vai receber no último dia. Apocalipse 2:10 fala exatamente disso. Essa passagem até nos lembra, né, desse verso. Acho que tem aqui, Apocalipse 2:10, que fala exatamente o que Tiago está falando. Deixa eu ver se eu acho aqui, Apocalipse 2, capítulo 2, verso 10. Diz assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês, está falando dos cristãos, na prisão, para que sejam postos à prova e passem por tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus está prometendo uma coisa aqui: seja fiel no momento da provação, não desista, permaneça fiel, e você terá como recompensa a coroa da vida. Você tem uma recompensa eterna. Aleluia. Então, ao passar por provação, você tem que passar com os olhos de Deus, com a perspectiva eterna daquele momento pelo qual você está passando. Amém? Suporte as provações. É isso que Tiago está falando. É isso que ele está falando para aqueles cristãos. Passe pelas provações com sabedoria. Passe pelas provações com fé. Passe pelas provações confiando somente em Deus e em mais nada. E passe pelas provações sabendo que elas estão gerando, 2 Coríntios capítulo 4 diz, gerando um eterno peso de glória para os vencedores. Existe uma coroa guardada para todo cristão que permanece fiel e permanecerá fiel nos momentos de provação. Jesus diz aqui que nos momentos da tribulação, que na grande tribulação, cristãos serão lançados na prisão, cristãos serão presos, a igreja estará aberta e o próprio Estado irá entrar aqui, polícia, o governo, irá prender o pastor, irá encerrar cristãos na cadeia, debaixo do governo do anticristo. Você será impedido de professar a sua fé, porque a sua fé será considerada um ataque à liberdade. Os princípios cristãos serão considerados retrógrados, um ataque à pessoa. Se a pessoa quer amar um animal, ela tem que ter liberdade de amar um animal. Se a pessoa quer ser, sei lá, até tem na Europa agora, tem uma lei que diz que se a pessoa se sente, o que ela se sente, ela tem o direito de ser. Não sei se você já parou para ver essa notícia. Então tem pessoas na Europa que elas se sentem gato. Elas sentem que elas são gato. Tem até fotos. E como ela sente, ela tem que ter liberdade de ser o que ela sente. E aí tem a foto lá das pessoas. Eles comem na tigela. Eles dormem como gato. Eles até usam roupa de gato. Não sei se você já viu essa notícia. Pesquisa para você ver. Lá na Europa já tem isso. Na Europa pós-cristã. Eles dormem como gato, andam como gato, eles não andam mais de pé. Essas pessoas andam com as quatro patas no chão. Tem os vídeos. E elas estão lutando para colocar na legislação, e estão conseguindo, na Inglaterra isso, ser o que elas acham que elas são.
Se ela acha que ela é um gato, ela tem que ter o direito de ser. Isso é liberdade. Esse é o discurso. Então nós seremos perseguidos por pregar contra isso, como cristãos. Amém? E Jesus promete a aprovação. Você percebe aqui em Apocalipse que Jesus está prometendo. É uma promessa. Colocarão, vocês serão postos à prova. O próprio diabo irá lançar alguns de vocês na prisão. Vocês serão postos à prova por 10 dias, que é uma linguagem metafórica. Só que Jesus diz assim, ó: seja fiel até a morte. Isto é, Jesus está falando também que alguns irão morrer por causa do Evangelho. Ele está dizendo: permaneça fiel até a morte, porque depois que você passar pela morte, eu darei para você a coroa da vida. Então, essa mensagem que eu estou dando para os irmãos, para aqueles irmãos que estão aqui, ela é extremamente importante. Porque se você é cristão, nós passaremos como igreja pela grande provação. E quando nós passarmos por ela, nós devemos ter sabedoria, nós devemos ter fé, nós devemos confiar em Deus. E nós precisamos colocar os nossos olhos na recompensa que nós teremos, se permanecermos fiéis. Então essa mensagem que eu estou dando é para você que está passando por provação hoje, e para você que passará por provação no futuro. Amém? Amém? Permaneça fiel até o fim, pois existe uma recompensa que olhos jamais viram, que homem nenhum jamais sentiu, está guardada para nós. Não necessariamente é uma coroa. A coroa aqui é uma metáfora. Na época, os atletas que venciam as modalidades, os esportes, eles recebiam uma coroa. Por isso que ele usa essa metáfora aqui. É metáfora para recompensa. Existe uma recompensa guardada para nós. Quem quer chegar a essa recompensa, diga amém. Então você precisa suportar diante das provações. Aleluia. Essa é a mensagem de Tiago para nós. De Tiago capítulo 1. E que nós devemos manter guardada no nosso coração.